Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo. E aí, assim, gostou do vídeo anterior? Entendeu um pouquinho por que nós engordamos? Eu fiz, lógico, um apanhado geral. Agora eu quero discutir um pouquinho com você o porquê que você acha que você engorda. E aí, pensa a respeito. Dentre aquelas 5 hipóteses, genes poupadores, a primeira hipótese, ou seja, a nossa ancestralidade, aquilo que veio dos homens mais antigos, dos seres humanos mais antigos, em função de armazenar energia, porque não se sabia quando era a próxima caça. Hábitos familiares ou hereditariedade, acha que tem muito forte isso em você? Acha que tem uma herança familiar muito forte e é por isso que tem dificuldade para você emagrecer? Terceiro item, tecnologia e sedentarismo. Você faz uso de muitos recursos tecnológicos? Você acredita que isso te deixa ainda mais sedentário? Acredita que os aplicativos, celular, né, a própria internet de uma forma geral proporciona melhor condição de vida e automaticamente mais sedentarismo? Não. Na verdade, o meu problema é o item 4, os alimentos hipercalóricos. Eu tenho muita acessibilidade a esses alimentos e acabo deslocando um pouquinho, né, comendo demais alimentos hipercalóricos. Ou, a quinta questão, aspectos emocionais. A quinta hipótese é a minha favorita. 9 em cada 10 pessoas que me procuram por conta de distúrbios de obesidade, que querem emagrecer, não tenha dúvida nenhuma, 9 em cada 10 sempre relatam alterações emocionais, problemas emocionais. E você? Por que você acha que você não consegue emagrecer ou por que você engorda com facilidade? Vamos tentar responder essa pergunta. Por que eu engordo? Bom, sobre os aspectos de genes poupadores, não tem muito o que fazer, certo? Então, os genes poupadores, você pode até dizer assim, olha, o motivo pelo qual eu engordo é por conta da minha ancestralidade. Mas o que nós vamos fazer diante disso? Todos nós temos isso em comum e não significa que todos nós somos obesos, certo? Segundo ponto, hereditariedade e essas condições do ambiente familiar. Bom, isso dá pra gente mexer, é lógico. A hereditariedade, como aspecto genético, não. Mas esses hábitos de vida, com certeza, a gente consegue. As escolhas alimentares e tudo isso, nós vamos trabalhar, sim. Nós vamos tentar ao máximo tirar alguns aspectos que causam aí essa obesidade. Terceiro fator, tecnologia e sedentarismo. Você acha que isso está te afetando? De que forma? Né? O que você tem feito para alterar a sua vida? O que você tem feito para alterar a dinâmica da tua vida para poder ser uma pessoa mais magra? Tem usado Uber para andar 2 quadras? Você tem pedido iFood todos os dias? Né? Então, assim, avalie o que você está fazendo que possa, de fato, ser um causador da obesidade. O que dentro da tecnologia a gente consegue fazer ou evitar de fazer para reduzir essa obesidade? Pensa comigo. Quarto item, acesso a alimentos hipercalóricos. Bom, isso a gente tem como evitar, né? Então, dentre esses 5 itens, o acesso aos alimentos hipercalóricos talvez seja o mais simples, o mais fácil deles. Simples, é dizer não tem jeito. Agora, os fatores emocionais, o quinto item, talvez seja o mais complicado e eu tenho certeza, de 9 em cada 10 pacientes, é esse o principal problema, é essa a principal questão. Então, os problemas ligados às emoções acabam sendo a causa primária de distúrbios de obesidade. E falando um pouco mais desses aspectos, que eu tenho certeza que tem muito a ver contigo também, respondendo a pergunta do porquê que eu engordo, dentro dos aspectos emocionais, eu posso citar aí alguns itens. Eu posso falar um pouquinho dos principais motivos emocionais. O primeiro é o seguinte, você quer emagrecer ou quer ser magro? O que você acha? Emagrecer é um processo, ser magro é outra coisa. Ser magro é você se olhar no espelho e se enxergar magro. É aí onde você quer chegar? É nesse fim que você pretende chegar?
Pensa só, emagrecer é um processo. Muita gente coloca como meta o emagrecimento e consegue emagrecer com facilidade. O problema é manter-se magro. Então, a partir de hoje, você tem que se ver como magro. A partir de hoje, o objetivo final não é emagrecer, é ser magro. Você precisa ser uma pessoa magra. É isso que você precisa entender. Você não tem que emagrecer, você tem que se tornar uma pessoa magra. E como é que uma pessoa magra pensa? Uma pessoa magra come? Uma pessoa magra se comporta diante de certas situações em relação à comida, em relação a afeto, em relação a algumas coisas, certo? Então, os aspectos emocionais acabam sendo, como eu falei, muito importante. E esta percepção de si emagrecer ou ser magro, nós precisamos tirar da tua cabeça, nós precisamos mudar a conduta a partir de agora. Não é emagrecer o processo, é ser uma pessoa magra. Combinado? Segundo ponto emocional muito importante que você tem que entender do motivo pelo qual você não emagrece. Você quer emagrecer ou ser emagrecido? Você quer emagrecer por si só ou você quer que alguém faça isso por você? Se você quer que alguém faça isso por você, e muita gente quer, a pessoa vai fazer uma lipo, vai fazer uma massagem modeladora, ela vai tomar vai lá no endócrino tomar um remédio e ela emagrece. E o que acontece depois? Muito bem, a pessoa volta a engordar. E por quê? Porque ela não quis passar pelo processo. Ela simplesmente queria o resultado final. Então, ela terceiriza o tratamento, né? Isso não vai acontecer conosco. De forma nenhuma. Você vai passar pelo processo. Quem emagrece é você. Você vai emagrecer e não ser emagrecido. Nenhuma fórmula, nenhum chá, nenhuma erva que eu te indicar vai emagrecer. É você que vai emagrecer. Elas vão servir de guia, elas vão servir de muleta, ela vai servir de início do processo. Depois, a hora que você estiver magro, é com você. Acabou. Entende? Então, esse processo, esse tratamento com ervas medicinais, ele é uma ponte para você chegar onde você quer. Agora, quem anda em cima dessa ponte é você. A ponte são as ervas medicinais, mas quem atravessa é você. As ervas medicinais não são um teleporte, não são uma ferramenta de teletransporte que vai te tirar de uma situação A e vai te levar para uma situação B. Não, é um caminho. E você passar por esse caminho faz parte do seu aprendizado, faz parte do processo de emagrecimento, faz parte de ser magro, entende? Então, primeiro item, como eu falei muito bem, está relacionado a emagrecer ou ser magro. A partir de agora, ser magro. O segundo item você quer emagrecer ou quer ser emagrecido. Você não vai mais terceirizar o seu processo de emagrecimento. Você vai assumir as rédeas da sua vida e você vai assumir as rédeas desse processo. Você tem esse direito e você precisa fazer isso por você. O terceiro item, que é muito comum e que também está presente em você, é ganho secundário. O ganho secundário, imagina assim, a pessoa que já apresenta obesidade, ela tem problemas de saúde, ela tem problemas de afeto, e aí ela acaba encontrando pessoas que ajudam. Por exemplo, minha mãe faz uma marmitinha, meu pai me leva para a faculdade, eu tenho dor no joelho, eu vou em determinado terapeuta que me ajuda a tratar essas dores, eu vou fazer acupuntura, ou então eu vou no endócrino, ou eu vou no ortopedista. E cada um desses profissionais, ele trata a pessoa com afeto, com atenção. Então, o ganho secundário, muitas vezes, de uma doença, seja lá qual for, tá? A obesidade é uma delas. É um ganho secundário. Um aspecto que a pessoa não quer se livrar de determinada doença é o ganho secundário. Eu atendi muito tempo uma pessoa obesa, uma das poucas pacientes que não emagrecia de forma nenhuma. E aí, assim, conversando com ela, né, ela disse assim, se eu emagrecer, eu vou deixar de vir aqui, vou deixar de conversar, vou deixar de contar meus problemas, eu vou deixar de ter esse momento que é pra mim, né, essa sessão de terapia, essa sessão de ervas, né, esse cuidado que você tem comigo, sim, ninguém tem lá fora. Então, o ganho secundário acontece muito, pessoal, e é muito comum a gente se deixar levar por esse ganho secundário e persistir com a doença. Por exemplo, se uma pessoa é obesa e ela tem vergonha, às vezes, de se vestir, de alguma roupa que ela usa,
ela inventa alguma desculpa para ela não tá afim de ir naquela festa, ela usa a obesidade de desculpa. Ela fala, não tô afim, não tô sentindo bem comigo mesma. E aí todo mundo dá maior apoio, todo mundo, não, tudo bem, então não precisa ir, pode ficar aí e tal. Sabe assim, então o meio secundário, a obesidade acaba servindo de desculpa de tudo aquilo que a pessoa não quer fazer. Eu não quero fazer academia porque eu tenho vergonha da roupa, eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar, eu não vou no aniversário, eu vou deixar de... Entende onde eu quero chegar? Então assim, a pessoa acaba utilizando da doença para ter benefícios, né, assim, extraordinários, benefícios fora da doença, né? Então eu tenho centenas de exemplos aí nesse sentido de ganho secundário, desde pessoas que se emagrecer vão deixar de realizar o tratamento, a terapia e vão deixar de receber esse carinho, até pessoas que se perdem peso, a própria família vai deixar de cuidar dela, né? A própria família vai deixar de olhar para essa pessoa com esse cuidado, com esse carinho. Eu tive um caso onde a pessoa tinha um problema cardiovascular. E aí, na medida que a pessoa de um dia para o outro apresentou esse problema grave, a família toda se voltou, né, a atenção para ela. E aí ela se sentiu amada, cuidada, etc. E mesmo depois de ter recebido o alta do tratamento, ela ainda afirmava que aqueles sinais e sintomas de palpitação, de taquicardia ainda eram recorrentes. Na verdade, não tinha mais nada disso, mas ela recorria àqueles sinais e sintomas porque ela sabia que ela ia ter de novo aí a atenção e o carinho da família, né? Tem 4. Um outro grande problema que faz as pessoas engordarem, e eu tenho certeza que você também tem um pouco disso, é a dificuldade de assumir que outras doenças estão associadas à obesidade. Por exemplo, dores articulares, sensação de peso, diabetes, colesterol alto, todos esses sintomas, eles são secundários à obesidade. A causa primária é a obesidade. E aí você fica mascarando esses problemas tomando remédios para diabetes, tomando remédio para colesterol, tomando remédio para dor. E na verdade não é nada disso que você precisa emagrecer. Então existe um fator emocional muito forte que a gente acaba negando o fato da obesidade ser um aspecto causador de doenças aí graves. E aí a gente passa já que eu tenho essa doença grave, não tem problema eu ser obeso. Na verdade, a pessoa acaba não associando, né, as coisas. Ela quer se tratar da diabetes, mas ela não quer perder peso. Ela quer reduzir o colesterol, mas ela não quer perder peso. Ela quer tratar essa dor no joelho, mas não quer perder peso. Entende onde eu quero chegar? Então, assim, é muito... essa condição, né, da gente mascarar doenças graves, se escondendo atrás da obesidade, também é um fator emocional importantíssimo. A pessoa ela tem dificuldade de assumir que a obesidade é o problema, né, que causa, né, aquele determinado transtorno. Então esse fator emocional também, esse sintoma emocional também é um fator que faz com que a gente continue obeso, porque a pessoa não quer lidar diretamente com aquela doença, ela quer esconder, ela não quer falar da diabetes, ela não quer falar do colesterol alto, ela sabe que essas doenças podem levar à morte, ela sabe a morbidade dessas doenças, então para evitar ela finge que não existe, assim como ela finge que não existe obesidade, enfim, e continua tocando a vida. Eu conheço pessoas idosas que fazem muito isso, tipo, se não falar no assunto, é porque não existe. O 5º item, também relacionado às emoções, é o consumo exagerado das emotional foods, das comidas que trazem conforto emocional. Então, depois de toda aquela gourmetização que eu já citei em vídeos anteriores, né, que eu citei no porquê que nós engordamos, essas comidas que trazem conforto, elas são altamente consumidas para lidar com o vazio interior, para lidar, por exemplo, a gente sente muita ansiedade, muito estresse, e a gente se dá o direito de, né? Então eu vou entrar numa reunião, por exemplo, uma reunião de negócio super estressante com o cliente, pera que eu vou comer um chocolatinho, pronto. Agora eu tô assim, tô plena, vou entrar na reunião, tô tranquila e etc. Então assim, essa comida que traz conforto acaba sendo também uma razão forte, né? Eu conheço muitas pessoas que na verdade se alimentam muito bem, têm atividade física regular, tem bons hábitos de uma maneira geral, só que quando você abre a gaveta do escritório, sempre tem um belisquete, sempre tem alguma comidinha, sempre tem alguma coisa. Então a pessoa lida
a pessoa tem dificuldade de lidar com situações de pressão. Quando ela quando ela se sente pressionada, quando ela tem aí algum momento de maior ansiedade, ela alivia o sofrimento dela com um alimento que acaba remetendo ou acaba levando ela para um momento de mais felicidade, um momento da infância. Então, vou comer uma bolachinha, um biscoitinho, um brigadeiro, e isso faz com que a pessoa, né, seja transportada para outro momento, né? Então, essas emotional foods ou comfort foods, elas são também causadoras aí de muitos distúrbios. Devo lembrar que, na verdade, assim, tem pessoas que não fazem um uso agressivo desses alimentos, né? Elas usam com moderação. Então, o problema não é em si o alimento. O problema é o alto consumo disso. A pessoa desloca e associa todo momento de sofrimento com algum tipo de doce, algum tipo de alimento. Então, ela tomou um susto, ela terminou um relacionamento, de repente você vê ela tomando um pote de sorvete. Ela termina de tomar um sorvete, ela está preenchida momentaneamente, e hoje, que foi um pote de sorvete só, amanhã serão 2, depois serão 3, depois serão 4. Por quê? Porque não tem fim. Não tem fim. O alimento em si não vai nutrir as nossas emoções. Ele nutre fisiologicamente, mas jamais vai nutrir, né, o aspecto emocional. Então, essas emotional foods, esse quinto item, é algo que eu tenho certeza que você já fez uso, eu já fiz uso, então é algo que a gente também, né, respondendo a pergunta por que a gente engorda, porque a gente faz uso desses alimentos com muita regularidade, né? Sexto item, não menos importante, é como e quando você come. O motivo pelo qual você engorda é porque você come em ambientes estressantes, é porque você come assistindo notícias sobre crimes, você come assistindo novela, você se alimenta assistindo notícias de assassinatos e coisas do tipo. Então, uma das razões que levam também a gente a engordar, né, mais especificamente você tem que olhar e dizer assim, qual desses elementos, quais desses itens tem mais a ver com você, né, pra gente poder lidar lá na frente com isso. Então, eu, por exemplo, adoro comer assistindo alguma coisa. Então eu ponho no tablet, ponho no celular, porém eu evito que sejam notícias, coisas ruins, coisas que vão trazer algum tipo de contrariedade ou coisas que causam estresse. Eu prefiro alguma coisa leve que me faça dar risada para desopilar o fígado, como dizem, né? Para aliviar e relaxar e tudo mais. Mas nem todo mundo é assim. Muitas vezes a pessoa se alimenta, fazer uma reunião de negócio, vamos almoçar com colegas de trabalho, aí ficam discutindo o trabalho na mesa. Poxa vida, né? Então o momento de se alimentar é sagrado, o seu corpo é um templo. Como e o que você vai nutrir esse templo? Em que momento? De que forma? Entende? Então a qualidade do momento da sua alimentação é muito importante. E falando um pouco sobre isso, a qualidade do que você come também. Então, às vezes você quer economizar e acaba comendo sempre comidas mais baratas, mal preparadas, mal processadas. Isso também, né? Sempre os alimentos mais baratos são os mais calóricos, né? Fique tranquilo, você vai perceber isso em qualquer visita ao supermercado, você vai perceber isso. Então, pessoal, depois de falar das 5 principais hipóteses que faz com que as pessoas, de uma forma geral, engordem, agora eu falei um pouquinho sobre os principais aspectos emocionais que fazem a gente engordar, mais especificamente você. E agora qual é o exercício? Eu quero que você sente a bunda na cadeira e escreva quais são as principais razões que te fazem engordar. Outra coisa importante, eu quero que você escreva o porquê que você quer emagrecer. Eu quero que você tenha isso muito claro em mente. Por que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer por conta disso. Eu quero caber nas minhas roupas, eu quero melhorar a minha saúde, eu quero, né? O que você quer, certo? E além disso, dentro desses itens emocionais que eu citei, quais são eles? 1. Eu quero emagrecer ou ser magro? Até então, como é que você pensava? Você pensava em querer emagrecer, tô certo? 2. Você quer emagrecer ou ser emagrecido? É normal a gente até agora ter buscado soluções exteriores, soluções terceirizadas. É normal até o momento a gente ter buscado soluções, a gente delega, coloca no colo de outras pessoas a nossa responsabilidade sobre nossa saúde, nosso emagrecimento. Super normal. Item 3.
Você sente algum tipo de ganho secundário? Você tem algum ganho secundário? Se sim, escreva. Olha, eu acho que eu tenho, porque a minha obesidade gerou muitas coisas ruins, claro, mas também, ao mesmo tempo, as pessoas cuidam de mim, assim, 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 certo? Item 4. Você tem dificuldade de assumir alguma doença mais grave e esconde isso através da obesidade? Então, assim, você tem diabetes, colesterol alto, você tem dores articulares e até o momento nunca assumiu que a obesidade é a causa desses problemas e ficava sempre tentando tratar esses problemas e nunca atacou diretamente a obesidade? Se sim, escreve também qual é a doença e por que você escondia isso através da obesidade. 5. Você faz muito uso das comfort foods ou emotional foods, ou seja, você troca o estresse e a ansiedade por alimento, você come um chocolatinho para se sentir melhor, um brigadeirozinho para se sentir melhor, é isso? E 6. Como você come? Onde você come? Você se alimenta, você acredita que o ambiente que você come é um ambiente legal? Bom, pensa um pouquinho e escreva sobre por que você quer emagrecer e quais são os fatores emocionais que mais você acredita que tem a ver com o motivo pelo qual você engorda. Tudo bem? A hora que estiver tudo pronto, sigamos em frente. Até mais!